Amém. Eu queria ler para vocês Isaías. Ouve-me, vós, os que procurais a justiça do Eterno, os que estão praticando a vontade de Deus, os mandamentos, os que buscais a Yahweh, olhai para a rocha da qual foste talhados, e para a pedreira de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando eu chamei, mas eu derramei muita bênção e multipliquei na vida dele. Eis que Yahweh confortou Sião, consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em um Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela, ações de graças, som da boa música e lindas canções. Atentai-me, povo meu, e escuta-me, nação minha, porquanto de mim, eu, o Eterno, aqui no texto, procederá a Torá, a instrução, a lei, a minha justiça se tornará luz para todas as nações, né? Então aqui você vê que o Eterno diz que dele é que veio a instrução, a Torá, não de Moisés, mas sim do próprio Elohim de Israel, né? Eis que a minha retidão, ou seja, ali o caminho reto, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, a instrução, que é a luz que vai vir ao mundo, eis que a minha retidão chegará, a minha salvação, ou seja, a Torá, né, já está a caminho, ou seja, caminho é halahá, instrução, caminho, ensinamento, ou seja, o meu braço forte logo implantará o que é justo entre as nações. Então aqui a gente vê, né, que a justiça, a Torá, os mandamentos, né, a quem o Eterno está falando é o Messias de Israel, né? Essa é a grande questão que muitos não entendem, né? O intermediador entre Deus e os homens é Yeshua, mas Yeshua é a palavra de Deus personificada, ele nasceu em carne, ou seja, toda a vontade de Deus veio através de Yahushua, né? Yahweh salva todo aquele que crê no nome de Jesus. Mas o nome de Jesus a gente não consegue ver o que é que nós devemos crer. No nome de Yeshua nós não conseguimos ver o que ele veio nos mostrar. Mas o nome de Yahushua, que é o nome do Messias de Israel, diz: Yahweh salva, ou seja, quem salva é Deus. Então quem crê que Deus salva, esse será salvo, né? E quem é esse braço forte que vai vir com a retidão, que vai vir com a halahá, a instrução, que vai vir com a Torá, o ensinamento, a lei, a justiça do Eterno que dura para todo sempre, que veio a luz para as nações? Quem é o braço forte do Deus de Israel? Yeshua HaMashiach, né? Ou melhor dizendo, Yahushua HaMashiach, a salvação de Yahweh. As ilhas confiantemente esperarão em mim, aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. Quem? Yahushua, né? Erguei, pois, aos céus os vossos olhos e voltai o vosso olhar para baixo, para a terra. Ó céus, os céus despedaçarão como fumaça, e a terra rasgará como as vestes. Os seus habitantes morrerão como as moscas, mas a minha salvação permanece para sempre. A minha justiça jamais falhará. Então você vê que ele fala aqui, né,
no versículo 4, que a Torá é a justiça que ele vai levar nações. E aqui ele diz, mas a minha salvação permanecerá para sempre. A minha justiça jamais falhará. Você vê no Salmo 119, versículo 142, que o Eterno diz, a minha justiça é justiça eterna. Aqui ele diz que a salvação é eterna, né? Para sempre. E a tua lei, a tua Torá é a verdade. Então você vê que essa justiça que ele está falando aqui é justamente os mandamentos dele, a prática dos mandamentos dele. E Jesus Cristo é aquele que mais creu e que mais cumpriu os mandamentos, né? Então, por isso que ele fala, e a minha justiça jamais falhará. Ou seja, Yeshua, aquele que mais praticou com perfeição a vontade do Deus de Israel, ele é o que não vai falhar, né? Olha o versículo 7 agora. Ouve-me, vós que conheceis a justiça. Então escute vocês, do povo do Eterno, que conhece a justiça, que conhece a Torá, que conhece o mandamento, que sabe a vontade de Deus. Povo que tem a minha Torá no coração. E aqui a gente vê o que ele está falando aqui, Jeremias 31, né? Eu farei uma aliança renovada com a casa de Israel e de Judá. Colocarei a minha Torá no coração, né? E é esse povo o que o Eterno está chamando, aqueles que vão obedecer em espírito e através da Torá. Né? Não vai ser nem no monte, nem no templo, nem na China, nem no Japão. E vai ser, na verdade, ali se entregando de todo o coração ao Eterno e através da Torá, da verdade, né? E isso é extraordinário. A gente vê isso também em Ezequiel 36, lá que ele diz que vai derramar o Espírito dele, e aí sim o povo dele vai cumprir fielmente todos os mandamentos, e dessa forma vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês, né? Aqui no versículo 7 é extraordinário. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, a Torá, ou seja, que estão praticando o mandamento. É para esse que o Eterno está falando hoje. Se você tem a oportunidade de ouvir isso hoje, é porque o Eterno está te chamando. E ele chamou Levítico, aquele que escuta, lê Levítico e aplica na vida, esse é o que verdadeiramente está escutando a voz do Eterno. E a ti é essa a mensagem que ele está dando nesse momento. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha lei no coração. Não tem mais a injúria dos homens, porque muitos vão vir pregar contra você e contra isso, e o Deus do Velho Testamento é mau, o Jesus é bom, e Jesus veio e aboliu a lei. Esses vão se levantar contra você, mas quando eles estão se levantando contra você, não estão se levantando contra A ou B que prega a vontade de Deus. Eles estão se levantando contra o próprio Eterno, né? Não fique apavorado com os seus insultos. Com certeza, a traça os devorará como uma roupa qualquer. Você vê que Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach, como eu falei anteriormente, ele no Novo Testamento ele disse, né? Comprem ouro de mim, né? Que o ferrugem não come, as roupas que a traça não devora, né? Que roupas é essa? É a roupa espiritual, né? As vestes brancas, né? Ou seja, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, que está com a justiça no coração, que prega a Torá do Eterno, que vive e que prega a Torá do Eterno, né? Esses que se levantam contra essas pessoas, os que verdadeiramente estão servindo ao Eterno, né? Esses, com certeza, a traça os devorará, né? E a traça os devorará, né? As larvas se alimentarão dos seus corpos como devoram a lã. Mas a minha justiça, ou seja, a prática da Torá, durará para sempre. Olha que interessante, no versículo 6, ele disse que a salvação vai durar para sempre. Agora ele está dizendo que é a justiça que dura para sempre.
e a minha salvação de geração em geração. Olha que interessante. Se você vê, quem estuda, né, aqui, sabe que a justiça é a prática dos mandamentos, né? E a salvação é o próprio Mashiach ali, né? A minha salvação, ou seja, Yahweh salva. Então você consegue ver aqui Apocalipse 14:12, né? Que o anjo chega para o Eterno e diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que praticam a justiça de Deus, ou seja, guardam os mandamentos e dá o testemunho da salvação, que dá o testemunho de Jesus Cristo. Então você vê no versículo 8 aqui, que ele está pregando aqui, só que quem está falando isso aqui é o próprio Eterno, o próprio Yeshua, que está pregando para Israel aqui, a Isaías, né? Mas a minha justiça, os meus mandamentos, duram para sempre, e a minha salvação, Yeshua, de geração em geração. Então, Apocalipse 14:12. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, ou melhor dizendo, Yahushua HaMashiach, que é Yahweh salva, tá? Desperta, arma-te de força, braço forte de Yahweh, é o Messias, né? Desperta como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que bateu o Egito e feriu terrivelmente o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez o fundo do mar um caminho? Ou seja, no fundo do mar, as nações. No meio das nações, ele abriu as nações, e no meio das nações, ele colocou um caminho para que venhamos a seguir. Que caminho é esse, irmãos? Torá, a justiça do Eterno de Israel, né? E no meio das nações ali, quando Israel passou ali pelo Mar do Junco, o Mar Vermelho, naquele caminho em terra seca, segura, né? Então, da mesma forma, não fez o fundo do mar um caminho, uma halahá, um ensinamento, né? A fim de que os resgatados passassem. E hoje existe esse caminho no meio das nações para que você, que é o resgatado do povo de Israel, ali as rochas de Israel que ele está resgatando hoje, possa passar por esse caminho, né? Que é a Torá do Eterno, a instrução que ele mesmo falou agora que vai durar para todo sempre, tá? Então, continuando, eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais, os filhos dos homens que não passam de relva, e te esqueça de Yahweh, o Senhor, aquele que te criou e te mudou, aquele que estendeu os céus e fundou a terra? Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor, que vive imaginando destruir-te, ou seja, ali o adversário, né? Os exilados, os cativos, muito rapidamente colocados em liberdade, serão muito rapidamente colocados em liberdade, e em cadeias não haverão de morrer, no exílio não descerão à sepultura, o seu pão diário jamais lhe faltará. A esses, né? Pois eu sou Yahweh, o teu Elohim, que agito o mar, ou seja, as nações, para fazer rugir suas poderosas ondas. E Yahweh dos exércitos, o Eterno, é o meu nome. Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Yahushua, o Talite e o Sit de Yahushua, o que está no Salmo 91, né? A sombra do Onipotente. Estabeleço a nova terra e declaro a Sião: és tu que és o meu povo. Ou seja, quem é este povo? Aquele que tem a Torá do Eterno no coração, a instrução, os mandamentos, Moisés, né, ali que o Eterno confiou e entregou a Moisés na mão. Agora, pois, desperta, levanta tu, ó Yahushalai,
ou seja, aqui está em hebraico, Yahushalai, ou seja, cidade de Yahua. Não é aquela lá, não. Nós estamos falando de uma Yahushalai espiritual que vai vir à terra, né? Que seja feita a tua vontade no céu, aqui na terra, como é feita no céu. Ela vem do céu para que venhamos a habitar nela. É essa que o Eterno está falando. Ó Yahushalai, que generosa mão de Yahua bebeste o cálice do seu rigoroso juízo, tomaste até a última gota da taça que faz os homens cambalearem, né? Ou seja, vocês pecaram e andaram no pecado do mundo. De todos os filhos que ela teve, não há nenhum que a tome pelo braço e a conduza, nenhum que segure a sua mão com o carinho. Dentre todos os filhos que criou, eita, 2 minutos, deixa eu virar aqui. Todos os filhos que criou, esta dupla desgraça te sobreveio. Quem haverá de demonstrar compaixão para contigo? Ruína e extermínio, fome e espada. Quem poderá consolá-la? E a gente sabe aqui que é Yahoshua, Yahô salva. Ele vai consolar o povo do Eterno. Eis que os teus filhos jazem desmaiados nos cantos de todas as ruas, como antílopes capturados na rede. Estão cobertos pela ira de Yahua e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouve isto, ó aflita embriagada, ainda que não seja com vinho. Então, se a Yahushalai, né, bebeu do cálice do mundo, que é o pecado, né? Ou seja, o que é que ela bebeu que não é vinho que deixou ela embriagada? O pecado, né? E o pecado cega, deixa surdo, e o pecado torna aqueles que pecam filhos do diabo, né? Que mente desde o princípio, que veio para roubar, matar e destruir e fazer tudo que é perverso diante do Eterno. E é essa bebida que embriaga Yahushalai. Assim declara o soberano, o Eterno de Israel, o Deus que vai à frente do seu povo para defendê-lo. Em verdade havereis de tirar das tuas mãos a taça da vertigem, isto é, o cálice da minha ira, ou seja, ele vai tirar, né? Tu não tomarás, não tornarás a tomar dela jamais. Entretanto, eu mesmo colocarei nas mãos dos teus perseguidores, que exclamaram enfurecidos: cai e fica prostrada, para que possamos passar sobre ti. E tivestes que fazer das tuas costas estrado, como numa rua, para passarem os teus adversários, né? Então, irmãos, aqui uma palavra, né, para aqueles que ouvem a vontade do Eterno. Vocês que ouvem as palavras do Eterno, aqueles que têm a Torá no coração, aqueles que praticam a justiça, o Eterno está preparado, né, para ouvir, né, todo o choro, todo o sofrimento que vocês já passaram. Está disposto a perdoar, como está em Ezequiel 18. Agora temos que fazer a nossa parte, é ouvir o Eterno de Israel. E o que é ouvir? Né? Ver os mandamentos e passar a praticar. Esses é os que verdadeiramente ouviram a voz do Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.